Saudações a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos começar a última parte da planta baixa, que são os elementos textuais, né, que dão o fechamento das informações da planta baixa, né, aquilo que a gente concluiu o desenho, a gente vai completar dando informações escritas e utilizando também símbolos. Primeiro vamos falar aqui sobre os textos que são usados para representar as letras e os números, né? São formados pelas letras e pelos números. Pra frente, garoto, né? A questão básica aqui corresponde às alturas. O que quer dizer isso? Que dependendo da função que o texto vai ter dentro do desenho, ele tem uma altura específica, tá? Notem que agora eu estou falando para vocês em milímetro, certo? Aqui, né? Quem se lembrar lá das aulas de desenho técnico, bem no comecinho, vai lembrar que quando a gente fazia lá à mão, né? Segundo a NBR 6492, a gente pode usar duas alturas básicas e esquecer o restante, né? Que são 3 milímetros e 5 milímetros. 5 milímetros a gente vai usar basicamente para colocar título de desenho e 3 milímetros a gente vai utilizar para colocar o nome dos ambientes, para colocar as cotas e os textos auxiliares, né? Esses textos, geralmente, a gente faz até um pouco menor, que é como se eles tivessem uma importância um pouco menor. Que textos são esses? É aquilo que a gente vai colocar na nossa planta, informando alguma coisa que seja além, né? Além do que seja o básico, tá? Aqui, quando a gente faz o desenho a instrumento, incluindo o CAD, tá? Que é um instrumento, computador, nós temos uma divisão maior do tamanho das letras e dos números, tá? Então, é uma hierarquia maior. Então, o mais importante é o título do desenho, então ele tem um tamanho maior, que é 4,5 milímetros. O nome dos ambientes vai ter um tamanho 3,5 milímetros. As cotas, elas vão ser um pouquinho menores, 2,5. Os textos auxiliares, ó, vocês estão vendo aí que é de 2. No desenho à mão, livre, a gente também pode usar 2, tá certo? Isso tudo, gente, é baseado nas normas. Quando a gente vai para um escritório, a gente vê que geralmente a pessoa escolhe a altura que ele acha melhor. Eu já trabalhei no escritório em que as cotas eram maiores do que o nome dos ambientes, né? Por quê? Porque para ir para a obra ficava mais fácil para as pessoas lerem o desenho, né? Então, isso depende do escritório, depende da pessoa, mas aqui a gente tem que ensinar segundo as normas, tá? E quando vocês forem pesquisar alguma coisa, pesquisem segundo a norma, tá? A gente só voa e faz do jeito que a gente quer depois que a gente sair do curso, tá bom? Por enquanto a gente tá com as asinhas cortadas, tá certo? Aí vejam, como é que a gente constrói esses textos? A gente precisa de linha guia, tá? Primeiro a gente faz a linha guia e depois a gente escreve o texto, certo? E a gente coloca a altura dela, 3 milímetros, que a gente tá fazendo tudo à mão, certo? E 5 milímetros. Aí vocês vão perceber a diferença de utilizar o escalímetro. Toda vez que vocês ouvirem aqui, ó, a unidade milímetros, vocês vão correr para 100, que é a mesma coisa de utilizar uma régua, que é utilizar a escala que conta os centímetros e os milímetros. Então, cada pedacinho desse é 1 milímetro, né? Então, aqui, ó, se eu quiser, o número 1 vai contar para mim agora quanto? 10 milímetros, né? Então, se eu quero o texto de 3 milímetros, a separação entre uma linha guia e outra vai ser de 1, 2, 3. Vai parar aqui. Ok? Certo? Então, ó, essa altura que tá aqui é de 3 milímetros. Então, eu faço uma linha, outra linha
E daí eu escrevo o texto. Para quê? Para que ele saia todo reto, tá? Para que ele fique com a mesma altura. E a linha guia a gente faz com traço fino, quase desaparecendo, tá? E daí a gente bota o texto. Vou escrever aqui com o meu super mouse, ó, minha super letra. A intenção é que fique toda igual, tá? Então, quando tem acento, né? O meu G é porque ele passa mesmo, tá? O G charmoso, super lindo, tá? Meu nome não tem acento, mas de outra Ângela, se tivesse, eu odeio quem põe acento no meu nome, tá? Bote não. Aí, se fosse de outra Ângela, uma amiga das gentes, que tivesse aí, você botasse esse acento, fica pra cima da linha, tá? C cedilha, para baixo da linha. Tio, tá? Pra cima da linha, certo? E você vai medir antes, sempre. Olha, eu tinha um aluno que primeiro escrevia, depois ele botava a linha guia, tá? Só não pude bater, mas o que eu falava pra ele, menino, sei que se queimar lá. Aí ele, assim é mais fácil, professor. É o inverso, né? É mais fácil a gente escrever a linha. E depois coloca o texto. Vocês estão chorando porque estão fazendo a mão livre, mas vocês, se quiserem, podem usar um instrumento que tem em casa, tá bom? Agora tem que estar tudo perfeitinho, certo? Ó, paralelo, tá? Eu estou dizendo para a gente fazer a mão porque eu não estou olhando a qualidade do desenho de vocês. Eu estou olhando se está correto. Agora, vamos nos esforçar, fazer um desenhozinho, né? Bacaninha, tá? Então, chegou aqui, ó, eu falei milímetros, quer dizer que eu estou usando na escala de 1 para 100, que eu brinco com o pessoal dizendo que é a escala da vida real, certo? Que aqui vai dizer que eu tenho 1,70 m, tá bom, gente? É verdade. E aqui, ó, a gente, quando falar em metro, que é a respeito das medidas que estão, ó, nas edificações, aí meu filho, ó, vai pegar e usar a escala escolhida. Qual é a nossa, amados? 1 para 50. Então, lá, ó, o meu 1 vai valer quanto? Lindos. E se vocês receberam um esquadro lá do IF do Campus Patos, do lado vem escrito 1 metro, tá bom? Então, cada quadrado desse é como se valesse o quê? 10 centímetros, certo? E aí a diferença para a gente usar a escala, tá certo? Quando eu estou usando aqui em 1 para 100 para construir essas questões que são em milímetros, eu utilizo cada pedacinho desse valendo o quê? 1 milímetro. Beleza? Vamos para o próximo. Então, agora nós vamos aprender os símbolos e o que é que eles significam dentro do desenho, tá? Esse é para indicar o título do desenho. Qual é o desenho que você está fazendo e a ordem, tá, que eles são apresentados. Aqui é a planta 3, tá? A situação geralmente é o número... A situação geralmente é o número 1, a planta de locação e coberta é o número 2 e a nossa planta baixa geralmente é o 3. Às vezes, no meu desenho, a planta baixa é o 2 porque eu utilizo um para a planta de locação e coberta e chamo a situação de 0. Pode, pode. O que não pode é a planta baixa. Aí, atenção, viu? Senão não leva cascudo. A planta baixa não pode vir antes da planta de locação e coberta. Lembra aquilo que eu disse lá quando o conceito de planta, né? Ó, se você tem uma edificação, mesmo que ela tenha aqui diversos andares, ok? Sempre começa de cima. Então, qual é a primeira que eu conto? É a que eu vejo o telhado. Aí depois eu venho para essa planta baixa, para essa. E se eu tiver embaixo do plano da rua, a rua tá aqui, ó. Eu tô linda aqui, ó, com a minha bolsa. Deixa eu botar a minha bolsa. Eu gosto de postar a minha bolsa. Pronto, de bolsa, tá? Então, eu aqui, a minha proporção para casa tá ótima, tá? Mas é porque eu tô desenhando com o mouse, gente. Então, aqui, ó, se eu tiver subsolo, ele vem depois do que tiver aqui embaixo também, tá? Então, é sempre assim, ó, tá? Primeiro aqui, depois aqui uma planta baixa, outra, e depois começam os desenhos verticais. Entendido? Sempre vem caminhando de cima. Professora, eu só tenho uma planta baixa. Então, amado, é mais fácil ainda. A planta de cima da coberta, depois sua plantinha baixa, tá? E aqui eu vou usar a escala de para quem? 1 para 100, porque eu tô falando em quê? Em milímetros.
Aí é muito fácil. Esse círculo tem tamanho de 12 milímetros, tá certo? Dentro dele, meu filho, bota o número, ok? E em cima aqui é o título do desenho, 5 milímetros. Aqui embaixo a escala do desenho, 3 milímetros. E é o nome completo, tá? Planta baixa. Você só abrevia realmente se for um nome gigante, ok? Tudo com traço médio, certo? E o nome do desenho e da escala. Entendido? Beleza? Aí nós viemos aqui para o símbolo, né? Esse que tá aqui, eu acho que todo mundo tá conseguindo ver, é o que indica a cota de nível, mas a cota de nível utilizada em planta, tá? Apenas em planta. É esse símbolozinho que tá aqui, ó. Certo? Bem lindo aqui, ok? Então, nós vamos ter, ó, um círculo, né, com essa cruz e pintado de um ladinho e de outro, indicando o zero, tá? Isso é colocado na planta para eu poder entender, ó, a diferença de pisos que tem dentro de uma residência, por exemplo, né? Vou colocar aqui fora. Tá parecendo um campo de futebol. Mas digamos, ó, que aqui é a rua, ó, o jardim. Vou fazer até uma plantinha aqui, jardim. Lindo meu jardim, né? Então, o meu jardim está no zero, ok? Da casa aqui, ó, 0.0. E eu vou botar o quê? Eu vou só escrever? Não, eu tenho que botar meu símbolo. Estou desenhando com o mouse, tenham paciência comigo, tá? E eu chego aqui, ó, nesse quadradinho, vocês ficam sem saber o que é isso. Se a linha tá fina, é uma linha de piso, então quer dizer que isso é o quê? Isso é um batentezinho para eu entrar em casa. Aí eu vou colocar aqui a diferença de altura que eu tenho em relação ao meu zero. Então, digamos que eu subi um batentezinho que tenha 15. Então, esse batentezinho em relação ao meu jardim vai ser mais 15. Aí eu entrei aqui, digamos que tem aqui, ó, tá aqui, e tem uma porta, tá tudo mal feito, mas vão entender. Tem uma porta dentro dessa casa. Eu entrei, e aqui dentro dessa casa, eu tenho outro nível, porque eu subi outro degrau, né? Imagine, eu tenho um jardim, subi mais um, e depois entrei na casa que era ainda um degrau mais alto. Sabe quando você tem que subir um degrau para alcançar a porta? É tipo isso. Então, aí você chegou aqui e você subiu mais 15 em relação ao zero, tá? Aí eu vou colocar aqui mais 15? Não, porque eu vou ter que somar com 15 do lado de fora. Então, aqui dentro de casa é mais 30, porque é sempre contado em relação a quem? Em relação ao zero. Então, se eu cortasse essa casa aqui, ó, certo? E olhasse para qualquer lado, digamos que eu olhasse para cá, eu ia ter isso, ó, um batente, aqui, ó, aqui era a porta, aqui eu dentro de casa, ó, contente, fique em casa, se você puder, tá, ó, e aqui o jardim. Então, eu tenho o jardim, que é o meu zero, eu tenho o batente que eu cheguei dentro de casa, que eu subi 15, aí depois, para eu entrar em casa pela porta que eu passei, eu subi mais 15. Então, se você notar aqui, ó, em relação ao zero, daqui para cá tem quanto? Daqui para cá, ó, tem 30, ok? Porque eu subi 15, depois mais 15. Então, na planta, isso é representado dessa maneira, ok? Então, a gente sempre vê o nível zero que você tem que indicar. Se for a rua, a calçada, ele aparece. Se for um jardim, se for um pátio, se for uma garagem, que pode ser tal, o projetista é livre, ele vai ser o zero. E depois vão começar a subir, a escalonar, tá? Porque a casa nunca ela é feita no zero. Ela sempre tem que estar, preferencialmente, acima da rua. Se ela estiver abaixo da rua, a primeira chuva que der, o que acontece? Vai entrar água dentro de casa, né? Então, quando existe isso, é porque o projeto ele foi pensado para executar essa questão da entrada de água, né? Mas, geralmente, normalmente, o que é que vai acontecer? As casas, elas são mais altas, o nível delas, em relação ao zero, tá?
E em alguns casos elas são bem mais altas, para a pessoa passar na rua nem conseguir ver o que está acontecendo aqui, tá? Às vezes casas que não tem muro, que elas estão zeradas em relação à rua, certo? Aí aqui eu tenho, ó, a indicação do corte, vocês vão se lembrar lá de desenho técnico. Aqui eu passei meu corte, ó, dentro da planta e a gente indica com uma letra, sempre o corte. A gente pode indicar com uma letra em sequência, tipo A, B, mas o que é mais costumeiro é a gente fazer o corte utilizando a mesma letra. Então, seria o corte AA ou o corte BB, cada corte ter uma letra específica, tá? E aqui a gente indica, ó, a prancha em que ele vai estar desenhado, certo? E essa marcação de corte, que é sempre de um lado e de outro, porque a gente atravessa a planta com essa marcação, ok? Vou mostrar depois a vocês, ao final da aula, uma planta e os elementos que a gente precisa conter, como um checklist, tá bom? Eu odeio falar em inglês também, quando existe uma palavra em português, como uma listinha, tá? Do que a gente tem que fazer o X assim, ah, coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso, tá? E eu vou colocar umas medidas. Se vocês quiserem fazendo no computador, no que vocês já tiverem, se vocês quiserem fazendo a mão livre, se vocês quiserem fazendo, mas isso é extra, tá? Só para vocês treinarem, verem como é uma edificação maior, tá? A gente vai continuar aqui só trabalhando, ó, pá, coisinha bonitinha, pequenininha, porque o que interessa é vocês aprenderem o conceito, tá certo? E é muito importante, vocês estão achando ruim desenhar à mão, mas é a forma de expressão que a gente tem. É muito importante, principalmente quando você vai lidar com o cliente, conseguir se expressar à mão. Porque às vezes o desenho é a única forma de fazer um leigo captar aquilo que você está tentando dizer, certo? E às vezes nem o desenho, porque a gente tem que partir para uma maquetezinha, fazendo ali, ó, mostrando com as mãos como é que faz, tá? Então não reclame do desenho à mão, certo? Inclusive, se nós tivéssemos mais tempo nas aulas, nos cursos da gente, né, em qualquer, quem estiver assistindo aqui, a gente teria com certeza um módulo dedicado a isso. Mesmo que depois você vá para o BIM, você saia para o Rhinos, para o Revit, para qualquer outro programa. Eu só falo esse porque só eu me lembro desses, porque é tudo com R, tá? Então, vocês vão ver que é a forma mais simples, porque quando você tiver no tete a tete, vai lá falando com o seu cliente, dificilmente você vai dizer, peraí, amado, que eu vou pegar aqui o computador para eu te mostrar. Você, claro, faz uma apresentação bacana, que ele vai entender, vai andar por dentro da casa, eita, mas esse cachorro vai, coisa linda. Mas, às vezes, um detalhe, uma amostra de alguma coisa, você só consegue fazer pelo desenho à mão e, inclusive, às vezes, expressar a sua ideia para que alguém entenda, comece a desenhar, que alguém entenda e faça o redesenho correto, certo? Pronto, vamos passar que agora isso não interessa. Aqui eu tenho um desenho simplificado do norte. Professora, para que eu vou indicar esse norte? A indicação do norte é muito importante para dar as coordenadas sobre a posição do terreno, para a gente entender de onde está vindo a posição do sol, né? Onde está nascendo o sol, por onde estão vindo os regimes de vento. Então, a indicação do norte é importantíssima, principalmente para a gente que vai começar a desenhar e principalmente para quem vai executar o desenho, para posicionar a casa no local correto, tá? Conferir se está o terreno no local correto, ok? Isso é muito importante. O norte sempre deve aparecer em todas as plantas. Aí anota aí, viu? É nesse momento que a gente pega o caderno, eu vou anotar aqui, ó. Minha letra tá fantástica, gente. Gente, que absurdo de linda. Eu vou economizar dinheiro se eu conseguir para comprar uma mesa digitalizadora. Meu sonho, tá? Para eu nunca mais escrever assim. É tudo chique agora. A gente só usa em plantas, em nome de Cristo pregado na cruz, certo? Que vai nascer de novo dia 25 de dezembro, tá? Então,
A gente só põe indicação de norte em plantas. Aqui, essa cota de nível é uma cota de nível usada em planta. Quando a gente for usar em corte, por exemplo, para mostrar aqui, ó, que tá subindo os degrauzinhos. Olha eu aqui, ó, a minha bolsa. Tá a bolsa que eu vim do supermercado. E o chinelo eu deixar aqui fora. Pronto, o meu chinelo aqui fora. Tá, ó, no batente. Então, isso daqui a gente utiliza outro tipo de identificação para colocar esse nível, porque mudou. Esse aqui, só esse em planta. Se você botar no outro, você vai ver, viu? Vai levar um cascudo. Aqui, ó, indicação do corte, só usa em plantas. Agora, meu filho vai botar em tudinho, viu? Vai sobrar planta nenhuma, não. É planta de locação encoberta, planta baixa, quantas forem, tá? Se tiver 1000, você tem que botar o corte nas 1000, para a gente entender por onde passou e se o desenho está correto. Aí vamos para as temidas cotas. Você não deve odiar as cotas, você tem que amá-las. Por quê? Porque se você não usar as cotas, não constrói o seu terreno. Quando vocês forem para a obra lá, olhar, tá certo? Tanto o pessoal de edificações de engenharia civil aqui, desenho que tem cotas incompletas, vocês vão ver o trabalho que dá para fazer a marcação dele na obra, a implantação na obra, para fazer os projetos complementares, mesmo que seja, você diga assim, não, eu peguei do CAD. Por quê? Porque às vezes o desenho pode conter um erro, mas a cota é ela que manda, é ela que diz se o desenho tá correto ou não, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe 2 exemplos, tá certo? Vou corrigir o de baixo, que é feito aqui com o CAD, tá? No desenho que a gente faz à mão livre, tá? A gente preferencialmente utiliza, ó, lembrando lá do desenho técnico, aqui, paralelo ao que eu quero cotar, é a linha de cota, certo? Perpendicular, onde eu estou puxando e dizendo assim, amigo, eu só quero saber de onde é, daqui para cá. É a linha de chamada, tá? E no meio delas duas eu tenho o ponteiro, que o mais comum é 45 graus. Tanto que se você buscar lá no AutoCAD, ele é chamado de Architectural Tick, né? Que é exatamente para dizer que é de arquitetura, né? Se eu não me engano, Architectural Tick é até um mais grossinho, a gente usa um mais fininho, tá? Para não ficar tão marcado. Porque esse é o mais simples. E quem faz desenho utilizando o esquadro é 45 graus aqui, tá bom? Então, você sempre vai fazer o seguinte. Quando você for cotar, você não encosta, tá, ó, o desenho, a linha de chamada naquilo que você vai cotar, tá certo? Isso vale para desenho à mão livre, desenho cotado no computador, feito por instrumento. Você não encosta se você estiver passando por fora do desenho, tá bom? Ó, aqui faz de conta que ele passou por fora. Não encostou, viu como é linda? Por dentro, tá de boa, tá tranquilo, certo? Também pode. O que a gente toma cuidado quando a gente tá passando por dentro? Porque de repente a gente tem uma parede que tá aqui desse tamanho e quando eu passar, ó, a cota aqui dentro, se eu for escrever vai ficar assim, ó. Se você conseguir ler esse número, eu dou o dinheiro do mundo todo a você, tá certo? Eu dou o dinheiro que a corrupção do Brasil acumulou só nesses últimos 2 anos, tá? Que uma loja de chocolate no shopping do Rio de Janeiro acumulou. Eu dou a você. Mas vê, o que é que você pode fazer? Por exemplo, se você tem uma parede, tá? E o número fica dentro, não fica assim bonitinho, tá vendo, ó? Ele fica maior do que a parte que ele vai atravessar, porque digamos se você fosse cotar aqui, ó, tem a janela, eita, você pode simplesmente colocar para o lado e colocar o número para o lado. Lembrando que se é a mão livre, linha, viu? Guia
e depois escreve, tá? Por isso que o povo me xinga, mas é necessário. Se eu fosse passar uma cota aqui, ó, tá, ó. Tem que passar, eita, passei o ponteiro errado, tá, ó. Linha de chamada, ponteiro, vou fazer aqui de novo. Linha de chamada, ponteiro. Aí, escreve aqui dentro para tu ver como fica ruim, tá certo? Então, não faz isso, ok? O que é que a gente deve prestar atenção? O que é que a gente cota? A gente deve cotar preferencialmente as medidas dos ambientes, tá certo? Em suas particularidades, quer dizer que se tiver, por exemplo, uma reentrância, uma saliência, um pedacinho que entrou, um pedaço de parede, ou se ele tivesse isso aqui, ó, dentro do ambiente, né? Eu preciso cotar isso aqui, tá vendo? Ó, ele tá todo cotado. E depois fazer cotas que são gerais e completas, da casa toda, do ambiente todo, tá certo? O que a gente, por exemplo, não precisa cotar? O tamanho da janela. Mas se você quiser cotar, por exemplo, a distância que ficou aqui, ó, para marcar uma janela, né? E o espacinho que ela ficou, você pode cotar também, tá certo? Mas numa situação, digamos que a janela esteja colocada ao lado aqui, ó, logo colado na parede. Eu não preciso nem colocar o restante da parede que sobrou, tá certo? Você vai utilizar as cotas de portas e janela. Como é cota de parede, de janela? É largura vezes altura, aí barra peitoril, né? Lembram? Isso é cota de janela. Se você for utilizar aqui as das portas, a largura da porta vezes a altura da porta, somente, tá? Porque porta não tem peitoril, né, gente? Tem fácil demais, tá? Aí, o que é que você precisa saber quando você for cotar? Inclusive, para configurar o CAD, viu, pessoal? E quando você for cotar aí na sua vida real. A gente no Brasil vai utilizar ponto, tá? Então, ó, 3.0 aqui. Às vezes eu utilizo vírgula porque eu me esqueço, tá? Mas ponto. E o que é importante, ó, quando as medidas forem inferiores a um metro, tá? A gente deve suprimir o zero inicial. Então, por exemplo, as paredes são ponto 15. Você vai fazer, ó, ponto 15, tá? Você não escreve o zero inicial. Ah, eu tenho uma medida lá, professora, que deu ponto 80. Então, você escreve ponto 80. Ela tem 80 centímetros. Você vai escrever ponto 80. Foi inferior a 1 metro, você suprime o zero do começo, tá? Você tira o zero, ok? Então, aqui, por exemplo, é 3.00, 3.00. Aqui é 25 centímetros, é inferior a 1 metro. Então, é ponto 25, ponto 25, tá? Aqui o que está chamando a atenção é porque tem opções de ponteiros, tá? O ponteiro bolinha também pode ser usado, certo? Quando a gente faz o desenho instrumentado à mão, tá? Aí o que é que acontece? Eu não indico usar o ponteiro, porque tudo que faz instrumentado à mão tem que ser com o instrumento. Essa bolinha no instrumento, aí você vai me xingar mais ainda, tá? Então, aí a gente utiliza sempre 45 graus, porque é mais fácil com o esquadro, tá bom? Se você quiser usar no CAD, já é mais fácil, porque o nome disso aqui é DOT, tá? Ó. DOT é ponto, ok? Então, mais fácil, beleza? Cotar significa o quê? Dar informações para que a gente possa construir, tanto como se fosse o desenho ou a edificação. Se você, por exemplo, tiver dificuldade para ler o desenho, você depois faz essa revisão, olha assim, tá faltando uma medida que eu não consigo entender, ou então eu tenho que somar alguma coisa, então tá faltando cota, tá certo? Você
Cotar não é fácil, porque você fica naquele limite bizarro de botei muita cota ou se tá faltando cota, tá? Eu vou dizer a você que é sempre melhor ter um pouco de cota a mais, mas você exagerar também na cota não rola, tá? Café. Café é massa doce na medida, né? Café, se botar açúcar demais, putz, ninguém toma, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Não existe regra de cota. Não existe. Ah, eu boto quanto, professor, daqui para cá, essa distância. E eu sei, vai depender do que você tenha no seu desenho, tá bom? Se você tem informação, se você vai escrever alguma coisa aqui, ó. Tudo isso depende, tá? Eu sempre deixo a cota para o final. Por quê? Porque a cota, ela pode ser colocada em qualquer parte do desenho. Mas certos elementos, eles precisam, por exemplo, a cota de porta e janela. Ela precisa ficar perto da porta da janela, né? Certos símbolos, eles vão ter que ficar em alguns lugares. Então, a cota pode atrapalhar. Então, a cota, ela pode mudar um pouco de lugar. Por exemplo, ela está aqui no meio, a gente deve colocar preferencialmente no meio, mas se de repente tiver um elemento aqui, a gente está num ambiente pequeno, aí o nome ficou perto demais, eu posso dar uma afastadinha na cota e escrever o nome um pouquinho para o lado. Isso também no CAD, tá? Dando uma afastadinha. Aí aqui tem sempre uma, no final eu coloco, quando a gente está fazendo a mão, como é que deve ficar a posição correta da cota, ó. É sempre em cima da linha de cota, ó, sempre em cima, certo? Ó, aqui tá vendo que tá em cima, ó, e a esquerda, tá certo? Então, em cima aqui, ó, tá? É comunista a cota. Em cima, e a direita da cota, tá vendo aqui, ó, a linha de cota tá aqui, e aqui ela tá à esquerda. Pera, eu disse à direita, não, ela é comunista, tá? Você anota aqui e lembra que a cota é comunista, o martelo e a foice, que eu não sei fazer. Pronto, você lembra que a cota é comunista, tá? A cota é do PCdoB, tá bom? É do PSOL, tá? Então, sempre à esquerda da linha de cota, decora isso pra tua vida, pelo amor de Deus. Às vezes o AutoCAD ignora isso, aí você deixa que não vai brigar com o AutoCAD. Tá? Mas fez o desenho à mão livre ou instrumentado à mão, sempre, ó, o pessoal que vai fazer comigo aí, ó, não deu tempo de picotar ainda, guarda isso no juízo. A cota é comunista, mas a gente não tem nada contra ela não, tá certo? Ela tá comunista na dela, só anda de vermelho. Então a gente pensa o quê? Comunista, porque ela fica à esquerda da linha de cota e aqui, ó, ela tá sempre em cima da linha de cota, tá bom? Então, vamos lá ao exercício. Na verdade, o exercício, você vai completar o exercício anterior, certo? Você vai pegar lá aquele banheiro, que eu acho que era quadrado, tá? E aquela cozinha, que eu acho que era uma tira, né? Que era em linha. E você vai agora completar esses dois desenhos com essas informações que eu coloquei agora. Então, a gente vai ter nome de compartimento, área, bota a cota de nível. Eu disse que aqui estava, ponto, já errei aqui, tá? Que estava no nível de mais 30. Vão fazer o título do desenho. Professora, boto como? Bote 1 e 2, tá bom? Aí aqui é o quê? Planta baixa do banheiro, tá? E aqui é o quê? Planta baixa da cozinha, certo? Então, cotas das esquadrias. Lembra que tem esquadria lá, ó? Então, se a esquadria tiver aqui, ó, por linda, aí meu filho vem aqui e bota, ó, né? A cota da esquadria, tá? Tem uma porta também, né? Esquadria. Aí você vem aqui, coisa linda, bota a cota dela também, certo? E catuca as cotas do ambiente, onde você achar que deve, tá? Cota é comunista, tá sempre à esquerda e deitadinha assim, ó, tá? Então, aqui tem 2, né? Se eu não me engano. Entendido? Ok? Por exemplo, no banheiro eu tenho que cotar o box, certo? Então, por hoje é só. Dúvidas, contactem no WhatsApp, tá certo? E lembrando que hoje também a gente pode tirar dúvidas lá no nosso encontro ao vivo, ok?
Boa sorte, e eu acho que essa parte é mais simples. A gente fecha a planta baixa, mas a gente sempre vai estar voltando com informações. Inclusive, faltam algumas informações que eu vou mostrar a vocês com complemento de desenho, tá certo? Grande abraço e não se preocupem que vocês vão ver mais planta baixa, não vão ficar sem informação não. E até mais.